o que Deus pode fazer para a sua família. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo 127. Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas destas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O que Deus pode fazer pela sua família? Você já deve ter lido o livro ou assistido o filme O Mágico de Oz. Há uma menina lá, a Dorothy, a personagem principal, uma menina de 11 anos, que vive com seus tios numa fazenda. E depois de uma discussão ali que ela teve com a sua família, com seus tios e com uma vizinha, a garota resolveu fugir de casa com seu cachorro, o Totó. Ela encontra então no caminho um vidente, e o vidente diz que a sua tia estava doente, que ela não estava bem. E aí ela resolveu retornar para casa, retornar para o lar. Mas um ciclone muito intenso iniciou, vento tão forte que ela começou a levantar do chão e foi transportada para Oz. Um mundo fantástico, cheio de criaturas fascinantes. E aí, muitas aventuras, muita coisa acontece, e até que ela acorda na sua cama, na fazenda dos seus avós, e tem ao redor de si os familiares, os amigos, e ela afirma, essa é a afirmação que eu quero enfatizar, ela afirma, não há nenhum lugar como o lar. Não há nenhum lugar como o lar. E Dorothy tem razão. Você concorda comigo? Não há nenhum lugar como o nosso lar, mas quando ele é feliz, quando o nosso lar é um lar saudável, uma casa feliz, uma casa saudável é um dos melhores lugares da Terra. Eu sou uma pessoa muito caseira e tenho muito prazer em ficar em casa. Tenho muito prazer em sentar à mesa com os meus filhos. Agora, cada um, né, só tem uma filha morando comigo. O lar é uma coisa extraordinária. Não é perfeito, você sabe, né? Principalmente por causa das mulheres. As mulheres são muito briguentas, as mulheres são cheias de mania, não pode pendurar ali, não pode segurar. Mas, mesmo assim, o lar é um lugar muito feliz, né? Agora, um lar infeliz, um lar doentio, e existem muitos lares doentios, é um dos lugares mais miseráveis da Terra. Eu, uma vez num aconselhamento, um homem me disse assim, pastor, eu tenho, a hora que acaba o expediente no trabalho, eu tenho que voltar para casa, eu tenho uma tristeza, não tenho vontade de voltar para casa. Não é triste isso, gente? Eu tinha um chefe numa empresa onde eu trabalhei, que se referia à sua esposa na seguinte expressão, a jararaca lá em casa. Ele não falava minha esposa, minha amada, não, a jararaca lá. Tem alguma jararaca aqui? Não tem não, né? Eu espero. Quem tem que responder isso é o seu marido, viu? Como podemos ter um lar feliz e saudável? Sempre lembrando, eu repeti isso inúmeras vezes, a gente não deve lutar
por um lar perfeito, porque não existe, mas pode existir um bom lar. Um lar onde você sinta prazer. Às vezes tem as briguinhas, às vezes tem as impertinências, mas você está bem na sua casa. Você está bem na sua casa? Você se sente feliz ali ao lado do seu marido, com os seus filhos? Como nós podemos ter este lar? Há vários passos. Mas o primeiro é a gente se voltar para Deus. E você pode perguntar, mas o que Deus pode fazer pela minha família? Essa é uma boa pergunta que o Salmo 127 responde. Uma boa pergunta e uma boa resposta. Este texto que nós acabamos de ler revela que há 4 coisas aqui, pelo menos, que Deus pode fazer por qualquer família que o busque. Se você buscar Deus, Ele pode abençoar o seu lar. O que Deus pode fazer pela sua família? Em primeiro lugar, Deus pode lhe ajudar a edificar a sua família. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Deus pode edificar a sua família. O texto não está falando de construção de areia e tijolos. Ele está falando de estabelecer uma família. O texto está dizendo que Deus pode ajudá-lo a construir a sua família. Eu estou trabalhando numa reforma da casa onde eu vou morar, daqui um mês e pouco. Eu ainda moro na casa pastoral da Vila Alpina. Estou mudando. E eu sei, e a casa virou outra casa, né? A reforma foi tão intensa. Então, assim, é uma casa, uma umidade, rachaduras. E hoje é uma outra casa. Talvez você já é casado há muito tempo. E Deus pode dar esse trato quando você começar a adquirir o material que Ele fornece. O texto está dizendo, não adianta nada trabalhar para construí-la. Em outras palavras, se você quiser uma casa que dure e sobreviva, é melhor procurar o projetista. Eu já ouvi muitas vezes pessoas brincando, até falando assim, se eu descubro quem inventou o casamento. Já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi. Né? Olha, o próprio Deus. Deus inventou a família. Ele sabe o que funciona e o que não funciona no relacionamento. E o relacionamento mais íntimo que pode existir é o relacionamento familiar. Ninguém engana ninguém na sua casa. Você não pode ser hipócrita dentro de casa. Sua esposa lhe conhece bem, seu marido lhe conhece bem. Sabe quando você está mentindo, quando você está mal-humorado? Aliás, um parênteses aqui. Uma casa onde a mulher não está bem, o pai pode estar mal, o marido pode estar mal, mas se a mulher não está bem, essa casa é um problema. A mulher é um termômetro. Mulher animada, alegre, compreensiva. Aí o marido chega, ela vai lá, tira o sapato dele. Não. Vocês não são bíblicas? Tá bom, vai. Ô, pastor Rodrigo, precisa discipular essas mulheres aí. Há uma história que o Henry Ford, ele estava viajando com a esposa dele, e aí, no meio da estrada, tinha um carro Ford, modelo T. E o motorista lá, tentando acertar, o carro estava quebrado. E o Henry Ford desceu, falou, posso dar uma olhada aí? Ele foi lá, mexeu, em poucos minutos ele resolveu o problema. E o dono do carro ficou impressionado. Poxa, mas você conseguiu arrumar? Ele falou, eu deveria, porque fui eu que criei esse carro. Né? Então, assim, Deus só pode resolver meu problema? Deus só, mas é lógico que eu posso. É só seguir as instruções. Deus diz para você, Deus diz para a sua família, eu posso consertar isso. Fui eu quem projetei a família. Família é bênção. É bênção. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como Deus pode me ajudar a construir a família? Olha, só uma coisa. Deus não vai abanar a mão lá do céu e fazer com que você e o seu cônjuge mudem completamente.
Deus não vai abandonar as mãos lá do céu e transformar seus filhos em anjinhos. Ah, Deus não trabalha desse jeito. Deus não é mágico. Eu já cansei de ver propagandas. Vamos orar 7 semanas de oração pela sua família. Orar é fundamental. Mas só orar e não fazer nada, isso é magia. Você tem que trabalhar para colocar em prática aquilo que você quer fazer. Eu estou reformando a minha casa e eu preciso, todos os dias, vou 3 vezes à obra, eu vou fazer compra, eu faço orçamentos, cotações e assim por diante. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos procuram um evangelho mágico. Campanha não sei do quê. Aí o pastor Rodrigo tem a ideia, coloca aqui um monte de fitinha cor-de-rosa, faz um túnel aqui e fala, vamos passar aqui por debaixo. Aí as pessoas passam. Agora sim, agora meu casamento, seus problemas acabaram. Você conversa, gente. Então, aquela mulher que é implicante com o marido, grosseira, não elogia. Aquele marido que nunca para conversar com a sua esposa, dar atenção, sair com a esposa, convidá-la para jantar fora. Entendeu? Os pais que não se sentam para conversar com seus filhos. Por que está vendo meu filho? Entende? Se você não colocar em prática, se você não perdoar, aquela pessoa que não perdoa uma falha do cônjuge há 10 anos atrás, se você não perdoar, seu casamento nunca vai melhorar. E é isso que a Bíblia fala. Ela dá essas instruções. Deus nos dá as instruções e as ferramentas que estão aqui neste livro. Nós temos aqui alguns jovens sentados aqui, olhem. Um dia vocês vão casar. Espero. Com alguém do sexo oposto. Espero. Agora, a Bíblia não fala se você tem que casar com a Mariquinha ou com o Rodolfo. Mas ela dá todas as características de um marido e de uma esposa. Isso ela fala. Nós temos ferramentas, gente. Nós temos a Bíblia. A Bíblia é o melhor conselheiro matrimonial que existe no mercado. Resistiu ao teste do tempo e tem milhões de clientes satisfeitos. Na realidade, eu diria assim, Deus fala para a gente, vamos trabalhar junto na sua casa? Vamos fazer isso. Eu falo o que fazer, você coloca em prática. Quando a coisa for difícil, eu vou estar dando forças para você, e isso. Então, se você quiser ter um lar abençoado, Deus quer ajudá-lo. Um segundo conselho que o texto nos dá, e nos fala, é que Deus pode lhe ajudar a proteger a sua família. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. A cidade é composta por um grupo de famílias. E, com efeito, o texto está dizendo que Deus pode ajudar você a proteger a sua família. E, instantaneamente, nós pensamos na insegurança, na violência que campeia por este mundo afora. Mas também nós devemos nos lembrar que há muitas forças na sociedade querendo destruir a família. Há muitas forças nessa sociedade em que nós vivemos. Deixa-me falar de algumas delas. O nosso contexto digital. Sabe que uma pesquisa realizada com 1.521 crianças de 6 a 12 anos, pela Highlights, uma revista infantil norte-americana, mostrou que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. E surpresa, os celulares são os principais responsáveis por isso. Olha, não é a criança, que a gente fica bravo com a criança ficar lá no celular, mas são os pais. Uma pesquisa na Universidade de Boston mostrou que nem quando as pessoas estão à mesa, em família, os smartphones estão sendo poupados. Não dão atenção, não conversam. Eu fico muito irritado lá em casa quando os filhos estão lá com o celular à mesa. Eu tenho celular, acho uma bênção, maravilha. Mas ele não pode dominar a nossa casa.
Há um estudo também do Brigham Young University, lá nos Estados Unidos, realizado com 143 casais, e 70% das mulheres relataram que os smartphones atrapalham o seu relacionamento amoroso. Somos cada vez menos capazes de nos dedicar um ao outro ao longo do tempo, de maneira adequada, nos dedicar a uma tarefa. Mas não somente o nosso intelecto foi afetado, as novas tecnologias influenciam também a relação entre as pessoas. Pessoas não se relacionam. Nós encontramos por aí jogos virtuais que banalizam a violência. Já viu esses joguinhos que o pessoal passa de madrugada toda jogando? É tiro, é morte, eu acertei, eu matei. A violência ficou banalizada. Amigo é virtual. Amigo. Eu tenho 1.200 amigos. Como assim? 1.200 amigos? Outro inimigo da família, adultério. Adultério. Só existe um pecado que pode quebrar os laços do matrimônio aos olhos de Deus. É o pecado do adultério. A Netflix, por exemplo, entre tantas, fará de tudo o que pode para conseguir que você seja infiel ao seu cônjuge. Mas Deus pode proteger sua família mostrando-lhe como se defender da infidelidade. Outro inimigo da família, o egoísmo. Nós vivemos uma sociedade assim, cada um no seu quadrado. Se é problema seu, eu não vou na tua casa para você não ir na minha, não me envolvo nos seus problemas para você não se meter na minha vida. O problema é seu. Uma vez eu estava com um problema lá, conversei com uma pessoa, a pessoa falou, olha, cada um com os seus problemas. Isso aí, estou sozinho no mundo. Esta é a arma, o egoísmo, a arma mais eficiente da cultura moderna. A mentalidade do eu primeiro. Primeiro eu. E Deus quer proteger a sua família, ajudando a desenvolver uma atitude cristã. Uma atitude que põe as necessidades do seu companheiro, dos seus filhos, e, aliás, do próximo, na frente das suas. Há um provérbio búlgaro que diz assim, o casamento é igual um pote de mel, onde a gente coloca mais mel do que tira. Mas quando as pessoas se casam hoje, todo mundo quer tirar o mel do outro. Aí chega uma hora que o mel acabou. Aí vai lá uma coisa, meu amor acabou. Meu casamento acabou. Não acaba. O que acabou é a relação. Há uma expressão que se usa muito hoje em dia no relacionamento conjugal, é a gente ter uma conta bancária emocional. Né? Ou seja, o que acontece muitas vezes nos relacionamentos familiares, pais, filhos, marido, etc. A gente só critica, só reclama, só saca, só vai tirando. Nunca coloca nada. A esposa faz aquela comidinha, ou o marido faz aquela comidinha que o outro gosta, não fala nada. Não lembra do aniversário, não quer visitar a sogra. Você sabe, essa sogra é muito injustiçada. Aí chega uma hora que está no vermelho. Tem muito relacionamento que está no vermelho. Por quê? Porque não investem um no outro. Todo mundo gosta de elogio. Eu lembro uma vez a minha esposa, foi um pregador lá na igreja, e ela falou, nossa, esse pregador é muito bom. Mas aí em seguida ela falou, mas você prega melhor. Saí flutuando. Nunca mais ela falou isso, mas... então por isso mesmo eu guardei. Então, percebe? Hoje é uma sociedade egoísta. O pessoal só quer se exibir. Só se exibe. E não reconhece o valor dos outros. A gente só quer descer a lenha nas pessoas, só quer criticar. E no casamento, como eu falei, você não fica em outro lugar tanto tempo quanto no casamento. E ali dentro de casa, com os filhos, seu filho conhece você, o filho sabe quando você está sendo hipócrita. Sabe quando você fala, você tem que ir na igreja. Mas sabe quando é que você está descendo a lenha lá do irmão fulano, na irmã fulana? Ele vê isso. É tão bom assim na igreja, você vive criticando a igreja? Sai do culto já jantando o pastor? Ele faz isso. Então veja, um exemplo. Que coisa extraordinária. Então Deus quer ajudar você, né, a proteger sua família. Então ele identifica os problemas.
Veja, eu não sou contra os recursos, a tecnologia, nós vivemos outros tempos, mas existem certos valores que são essenciais. Outra coisa que Deus pode fazer pela sua família, Deus pode lhe ajudar provendo para a sua família. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo, deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Isso é fantástico, né? E você sabe como é que Deus provê para a sua família? Ele não manda comida do céu, como Ele fez lá com o maná, com o povo de Israel. Mas ao invés disso, Ele provê de outras formas. O principal deles é o bom e antiquado trabalho. Ele dá recursos para você prover sua família com o seu trabalho. Deus nos capacita a prover para nossas famílias vivendo honestamente. Honestamente. Esse versículo que nós lemos, o versículo 2, ele descreve dois tipos de pais que tentam prover para a família deles. O primeiro pai não consegue dormir à noite porque ele não está contente com o que tem. Ele trabalha exaustivamente para proporcionar para a sua família certos luxos. Eu vou comprar, eu vou fazer. Aí fez aquela dívida enorme e não sabe como pagar. Né? Tem alguém aqui devendo para Casas Bahia? Levante a sua mão. O segundo tipo de pai pode dormir à noite. Não porque ele é preguiçoso, mas porque está contente com o que ele tem. Ele trabalha para proporcionar para a família dele o suprimento de suas necessidades básicas. E está contente com isso. A gente precisa aprender que há uma diferença entre luxo e necessidade. Na Bíblia é prometido que as nossas necessidades serão supridas. Não os nossos caprichos. Não as nossas cobiças. Aquela TV de 80 polegadas. Aquela geladeira que fala sozinha. Não promete isso. As crianças não precisam de muitos brinquedos. Não precisam de roupas de grife. Não precisa de uma piscina em casa. Isso tudo é luxo. Se puder comprar, a questão é sua. Mas o que as crianças precisam é de um teto sobre a sua cabeça, comida na mesa, roupas. Elas precisam da sua atenção, do seu afeto, da sua orientação e do seu bom exemplo. Seu modelo. Os filhos precisam do nosso exemplo. Sermos modelo. Estas coisas, sim, são necessárias. A maioria dos pais terão que fazer uma escolha. Não seja como o primeiro pai mencionado no versículo 2. Seja como o segundo, provendo que seus familiares precisam, em vez do que querem. E aí você encontrará satisfação e paz interior. E, finalmente, Deus pode lhe ajudar a criar sua família. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Esse versículo descreve o valor dos filhos. Eles são uma herança. Não são um obstáculo. Uma bênção e não um fardo. Não existem crianças indesejadas. Somente pais inadequados. Algumas mulheres alegam que os filhos atrapalham seu estilo de vida. Uma senhora me falava, uma moça, uma jovem senhora, falava isso para mim, não, eu não quero filho, não, eu quero viajar. Tá bem. Né? O filho vai estragar minha carreira. Muitos homens falam que os filhos são muito caros. Impediriam que tivessem aquele carro, viver naquela casa, ou ir para aquele lugar em férias. Segundo eles, as crianças empobrecem um homem rico. Isso está errado. As crianças enriquecem um homem pobre. Meus filhos me deram muito trabalho. Financeiramente. Mas só como vingança eu vou deixar todas as dívidas para ele quando eu partir dessa para melhor.
Mas eu não conseguiria viver sem meus filhos. Eles são uma bênção na minha vida. Você não pode levar nada do seu dinheiro para o céu, dos seus bens. Você pode levar tudo de seus filhos para o céu, se os levar a Jesus. Eu sei que isso aqui dá um debate enorme. Não, esse mundo violento, é tudo tão caro. Não estou dizendo que você vai ter 10 filhos. Não falando isso. Mas você não pode pensar em filho como um problema, como um peso. Os versículos 4 e 5 descrevem o valor dos filhos. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muito dessas flechas. Como é que está aí? Você tem bastante flecha em casa? Algumas mulheres vão me apedrejar aqui, cuidado. Ele não será derrotado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Alguém pode perguntar quando deve começar a ensinar seus filhos? E eu digo, desde a infância. É interessante essa analogia da flecha, porque a flecha só tem valor para o soldado enquanto está em seu poder. Depois que ele lançou a flecha não tem mais valor para ele. Então, assim, aproveite. Não sei quantos tem alguns aqui têm filhos pequenos. Outros têm netos. Aproveite enquanto as flechas estão no seu poder. Você ainda tem influência sobre ele, porque chega uma hora que eles serão lançados para a vida. E aí, já é. Ensine com suas palavras, ensine com o seu exemplo. Então, para isso, o primeiro passo é permitir que Cristo passe a controlar a sua vida. Eu acredito que todos aqui têm Cristo na sua vida. Abre o seu coração para deixar que o Senhor governe a sua vida. Seja o seu exemplo, seu modelo. Esse é o primeiro passo. E assim, Ele dirigirá o seu lar.